Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui de Cianorte para o YouTube. Eu já estava com saudades aí de vocês. Alguns dias que a gente não está produzindo. Mas enfim, os pensamentos e a mentalidade do Evangelho não param, né? Sempre estão passando pela gente. Nosso assunto hoje é acerca de um tema que algumas pessoas, quando eu encontro, principalmente pessoas que são ligadas ao Evangelho, nesse tempo agora começam a ficar um pouco mais preocupadas. Esse assunto se chama o fim dos tempos. Então a gente tem acompanhado pela internet, principalmente nos fóruns de debates, como é grande a expectativa acerca do que deve estar acontecendo na agenda de Deus para esse tempo que nós estamos vivendo. Muito bem, o Evangelho, na verdade, ele traz, uma visão significativa do tempo do fim, diferentemente do fim dos tempos. Eu explico para você tempo do fim e fim dos tempos muito simples. Para cada período ou etapa da história do homem, ou seja, a história da humanidade, existe um tempo. Então nós temos o tempo da manifestação do verbo, ou como os dispensacionalistas costumam dizer, dispensação da graça. É o tempo da graça. Tempo quando Deus se manifestou ao homem de uma forma visível, tangível, real, em carne. Então esse é um tempo, e esse tempo ele também tem um fim. Então a gente diz assim, tempo do fim, fim dos tempos. Então vamos dizer que há um tempo de graça sendo manifestado a toda a humanidade por conta daquilo que Cristo fez na cruz, tá certo? Então esse tempo ele tem uma abertura no espaço-tempo de Deus. Ele tem uma abertura que começa no nascimento de Cristo, certo? Até a vinda de Cristo. Então vamos dizer assim, esse é um tempo com começo, meio e fim, ok? E final dos tempos. Aí o final dos tempos significa quando todas essas etapas vão sendo concluídas, e aí tudo vai sendo finalizado para um ápice, vamos dizer assim, que seria a grande tribulação, vamos dizer, que seria também um outro tempo dentro da história da igreja, dentro da história da humanidade, que também estará acontecendo. Então o que acontece com o povo cristão? O povo cristão, ele, nesse momento, ele começa a divergir nos entendimentos, nos discernimentos acerca de quando esse tempo de fato iria acontecer e qual seria a participação da igreja nesse tempo, ou seja, da grande tribulação. Então nós vamos dizer assim, nós estamos num tempo chamado tempo da graça, porque ainda estamos com toda a liberdade de expressão, no sentido de tomarmos aí uma decisão por conta daquilo que cremos. A gente tem essa liberdade de decidir o que a gente crê, certo? Mas haverá o tempo em que o Espírito Santo de Deus não fará mais esse trabalho como ele tem feito até agora, que é o trabalho de convencer todo ser humano, descendente de Adão, acerca do seu pecado, acerca do que foi feito em relação a este pecado, ou seja, da justiça de Deus, que é, no caso, o perdão do pecado. Deus, através de Cristo, estabeleceu uma justiça para os nossos pecados, ou seja, foi perdoado. E de que maneira isso foi feito? Ou seja, através de um juízo, ou seja, a morte sacrificial de Cristo. Então, portanto, o Espírito Santo nos convence que somos pecadores, depois ele nos fala que fomos justificados e de que maneira esses pecados foram expiados, qual foi o juízo que Deus estabeleceu sobre os nossos pecados, de fato na cruz, quando Cristo morreu por todos, ainda sendo todos nossos pecadores. Então essas são as três fases aí
do trabalho do Espírito Santo de Deus em nós, ok? Muito bem. Só que haverá, dentro desse tempo da graça, esse trabalho está sendo feito. E quando chegar um tempo de grande tribulação, de fato, o que a igreja prepara para nós é um tempo onde ela se divide. Estaremos nós aqui para esse tempo, chamado de grande tribulação, conforme Mateus 24. Estaremos por um pouco de tempo, ou seja, aí experimentando talvez a metade desse tempo de grande tribulação, porque segundo alguns entendimentos, discernimentos dos profetas e do Apocalipse de João, a gente encontra lá um número de dias, uma divisão em tempos chamado tempos periódicos, ou seja, no Apocalipse diz tempos, 2 tempos, metade de um tempo, né? Trabalhando aí com a questão aí de uma proporção, né? de espaço temporal, uma proporção. Muito bem. A igreja estaria vivendo metade desse período de grande tribulação? Ou ainda se divide num terceiro entendimento? A igreja, né, a igreja de Cristo estaria passando por todo esse processo de grande tribulação, ou seja, um tempo muito difícil, um tempo de angústia, e finalizando daí com a vinda, ou com a manifestação, parousia de Jesus Cristo em glória. Muito bem, é sobre isso que a gente quer falar hoje. A expectativa das pessoas estarem se perguntando: estamos finalizando algum desses processos? Estamos verdadeiramente terminando algum desses processos? Quando chegará o tempo da grande tribulação? A igreja vai passar, não vai passar? O que fazer? Muito bem, é sobre isso que a gente vai trabalhar. Na minha opinião e no meu discernimento, então falo como homem e falo como aquele que tem discernimento espiritual, porque uma coisa é homem falando. O homem falando diz: puxa, eu não quero estar aqui para isso, né? De forma alguma eu gostaria de passar por esse processo tribuloso, angustioso, de perseguição e de muita luta. Eu, como homem, não gostaria de passar. Se eu, como homem, não quero passar, muito bem, eu vou usar toda a Escritura para tentar corroborar, para tentar ajudar aquilo que o meu ser humano tem como expectativa. E aí, a Escritura, ela é a mãe, óbvio, de toda doutrina. Então, da onde que eu vou tirar uma doutrina? Vou tirar da Escritura. Então, a Escritura apoia, por exemplo, uma mentalidade de que esse período de grande tribulação, ele não atingiria, ou melhor dizendo, ele não aconteceria antes que a igreja de Cristo fosse retirada desse lugar, ou seja, desse aeon, desse mundo, ou seja, enfim, fosse arrebatada. Então muitos homens estão trabalhando com essa mentalidade. Para isso, eles vão buscar dentro da Escritura toda a palavra ou toda o versículo, capítulo, nos profetas, no Novo, no Antigo, no Testamento, no Apocalipse, para corroborar com essa mentalidade humana. Muito bem. A segunda mentalidade humana é de que nós deveríamos, pelo menos, experimentar alguma coisa aí, no nível de realmente de tribulação. Por quê? Porque ainda existem muitas pessoas que estão indecisas com relação ao Evangelho, então isso poderia criar uma força, vamos dizer assim, uma forçação de barra, né? Para que muitas pessoas pudessem tomar uma decisão acerca do Evangelho. Então, muitos homens estão aí buscando também na Escritura argumentos, né? Para poderem fortalecer a ideia de que a igreja precisava pelo menos experimentar aí metade dessa grande tribulação, para que houvesse um avivamento, para que houvesse então de fato uma decisão, um posicionamento de muitas pessoas em relação à sua vida espiritual, em relação à sua ressurreição, morte, enfim, vida eterna. Tá? E ainda, humanamente falando, nós temos aquelas pessoas que de fato acreditam que do jeito que está, a igreja de forma alguma, aquela que está apática,
aquela que ainda não tomou uma decisão de fato pelas coisas do Senhor, eles pensam o seguinte: não, nem com grande ou com pequena perseguição ou tribulação, alguém que está hoje envolvido com tudo, com menos com o Evangelho, ficaria suscetível a uma mudança de mentalidade. Então ele chega a falar o seguinte: algumas pessoas falam assim, não, nós vamos passar sim, e quem já está com essa mentalidade de que a igreja vai passar, vai permanecer em Cristo, mas quem não está não vai mudar por causa da perseguição. Então você veja aí, humanamente falando, nós temos essas três posições dentro dessa visão desse tempo chamado de grande tribulação, ok? Bom, é óbvio, né, que se você for ler, por exemplo, os profetas menores ali, se você for ler, por exemplo, Jonas, né, o profeta Jonas, e depois você for ler o profeta Naum. Então, o que você pode observar? Você pode observar que, num determinado momento, Jonas, que é anterior a Naum, ele é enviado para uma pregação de arrependimento, ok? E a cidade de Nínive. Puxa, nessa época, quando Jonas pregou, nessa época, a nação, ou seja, ali representado pelo povo de Nínive, ela se manifestou favorável à pregação do arrependimento, ou seja, ela realmente teve então a oportunidade e o coração se voltou para Deus, eles tomaram o arrependimento e Deus perdoou, e o mal que viria e sucederia sobre aquela grande nação não veio por conta do arrependimento. Mas você vê depois num outro processo, um pouquinho mais à frente, aí, mais ou menos, aí, se eu não me falha a memória, uns 700 anos depois, você vê o profeta Naum também sendo enviado de novo à mesma nação que lá atrás se arrependeu, se converteu e agora está novamente desviado dos caminhos e do culto a Deus. Novamente nós estamos com a mesma nação agora totalmente corrompida, né, totalmente fora do culto a Deus. E aí o que acontece? Naum vai e faz a mesma pregação de Jonas, só que agora você vê que não há arrependimento. Vocês estão me entendendo? Aí não há arrependimento. O que acontece? Uma pessoa, quando ela é muitas vezes advertida acerca de uma mesma coisa, e ela endurecendo o seu coração, chega um momento que não há mais cura. O livro de Provérbios diz que alguma coisa nesse nível acontece. Muitas vezes advertido, não há mais o que suscitar em termos de mudança de mentalidade ou de coração no ser humano. Então, vamos voltando agora para os nossos dias, né, para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Nós temos visto uma igreja, tá certo, que está caminhando, todas as dificuldades, temos aí muita coisa bacana acontecendo e também temos muito escândalo, muita coisa negativa acontecendo com relação à Igreja de Cristo, tá certo? Nós temos visto tantos homens levando muitas pessoas ao conhecimento do Evangelho e temos visto também muitas decisões sendo feitas nesse nível. Mas, por outro lado, também temos visto muita coisa na mídia, na televisão, que depõe contra, né, o Evangelho ou contra a credibilidade do Evangelho. E aí o que acontece? Acontece o seguinte: Jesus sempre preveu essa situação de escândalos, isso sempre Jesus disse que os escândalos seriam manifestos. Nós nunca podemos dizer que o Evangelho ele não prevê a questão do escândalo, muito pelo contrário. O Senhor já disse isso, que haveria muitos homens como pedra de tropeços, nuvens que não são carregadas de água. Enfim, o Evangelho está pronto para dizer para a gente que agora, nesse fim dos tempos, tudo isso se manifestaria. Então, não me assusta ver imagens, reportagens depondo contra a credibilidade do Evangelho. Não me assusta de forma alguma, muito pelo contrário. Isso até me diz em que momento eu estou dessa história toda. Eu fico muito feliz por estar justamente vivendo agora, nesse momento. Sou feliz por ter nascido, estar vivendo esse momento da igreja. Tá certo? Muito bem. Então, voltando à questão da grande tribulação. O que pensamos? Vamos passar? Não vamos passar?
Eu tenho que dizer uma coisa para você. Tudo na tua vida está em função de uma só coisa. O que de fato vier a acontecer, seja agora, seja daqui a 20, 30, 50 anos, para a geração que virá, ela saberá se de fato ela estará entrando ou não, permanecendo ou não nesse período. E não adianta a gente aqui hoje ficar discutindo, sabe? Tomando aí tempo, perdendo na verdade muito tempo com essa discussão. É claro que eu, Roberto Augusto Sabino, humanamente falando, eu tenho a minha posição. Eu sou um pós-tribulacionista, né? Eu sou aquela pessoa que diz, olha, a igreja vai passar e pronto, acabou. Eu tenho a minha opinião, mas essa é a minha opinião. Minha opinião. Eu posso dizer que isso é a palavra de Deus? Não, não posso dizer que isso é a palavra de Deus, essa é a minha opinião. Roberto, você tem textos para corroborar com a tua opinião? Um monte, muitos textos para corroborar com a minha opinião. Mas ainda é a minha opinião. Por quê? Porque toda essa questão, ela só será de fato elucidada, ou seja, virá a se manifestar claramente para a geração que vai estar vivendo isso. Se eu for a geração, certo, que estará vivenciando alguma coisa em termos, seja da pré-tribulação, da vinda do Senhor, antes que ela aconteça, nós vamos passar por um discernimento espiritual para isso, ok? A gente vai saber. Se eu sou a geração que vai experimentar então a metade desse período, dessa angústia, nós seremos a geração que o Espírito Santo vai nos trazer naquele momento e vai mostrar para a gente que nós estamos ali entrando e já vivenciando esse tempo. E da mesma forma, se ela já começou e nós já estamos dentro dela e estamos vendo tudo acontecer conforme está nos livros do profetas e do Apocalipse, a gente terá discernimento. Enfim, a igreja não tem que se preocupar com essas discussões. A igreja não. O que a igreja tem que se preocupar? A igreja tem que se preocupar com a sua posição em relação ao que ela crê acerca do Evangelho, certo? O que ela crê como vida eterna, o que ela crê como arrependimento de pecados, o que ela crê como purificação e justificação pelo sangue de Cristo. É isso que a igreja tem que ensinar, é isso que a igreja tem que fortalecer, é isso que os pastores têm que estar ensinando. Porque toda a fé, ou seja, toda a base cristã em relação à doutrina do Evangelho, ela está fundamentada na cruz. Se você falar assim, Roberto, me dá um símbolo do Evangelho. O símbolo do Evangelho é a cruz. Por que ele é a cruz? Porque ele determina, né, muita coisa. Por exemplo, morte. A cruz determina a morte, tá certo? Mas é a morte de todo homem e de toda mulher, porque afinal de contas, quem até hoje nasceu, cresceu e não morreu, está aí até hoje desde lá dos tempos de Adão? Ninguém. Então o que a cruz significa? A cruz significa aquele momento que todos nós estamos aguardando, a nossa morte, ok? Outra coisa que a cruz significa, a cruz faz você pensar acerca do que viria depois dessa morte, né? Então a cruz leva você a esse entendimento de que após a morte eu tenho que saber, ou pelo menos eu tenho que ter uma decisão. Alguns dizem, olha, acho que morte é o fim de tudo e acabou e encerra-se por aqui. Como a gente tem visto aí no YouTube, né? Muitas pessoas, inclusive eu comecei todo esse processo de trabalho com vocês aí, justamente por causa de algumas opiniões, de alguns discernimentos, de que de fato não há vida após a morte. E as pessoas acreditam justamente nisso. E a gente respeita, né, essa opinião das pessoas, a gente respeita. Mas enfim, então para alguns é isso, morte é o fim da existência de todas as coisas. Se para ela é isso, né, eu não vou entrar agora nesse mérito dessa questão, mas se para ela é isso, seja conforme, né, a sua obra, a sua mentalidade, o seu pensamento. Deus fala amém para você. Se é isso que você pensa, Deus fala amém para você. Agora tem aquele que diz assim, não, eu acredito que depois da morte nós temos aí uma segunda etapa, vamos dizer assim, de vida, seja uma vida eterna em glória, em paz, em alegria, ou seja uma vida eterna em sofrimento, em angústia, num possível inferno,
onde essas almas ou corpos, enfim, outras grandes discussões, vai a alma, vai o corpo fica, a alma vai, é só, enfim. Aí as pessoas colocam lá você no inferno, caso você não tenha ainda uma decisão, ou ainda o Evangelho ainda não é uma coisa crível para você, não tem a credibilidade que ele diz ter, tá certo? Ou você ainda pensa o seguinte, não, eu acredito que há um porvir, há realmente uma vida eterna, e somente uma vida eterna gloriosa, em paz, não há nada de inferno, não há nada de angústia para quem não quis. Então as opiniões acabam se dividindo, ok? Em relação a isso, a gente tem aí muita coisa a ser debatido, muita coisa a ser feito, muita coisa a ser falado. Mas, enfim, o que eu quero dizer para você é assim, na cruz, você pode estabelecer uma decisão? Sim, a cruz pode estabelecer uma decisão para você. Esse símbolo, ele é um símbolo universal. Ele é um símbolo que está acompanhando a história da humanidade há muito tempo. Mas como eu disse para vocês, na época de Jesus, ele não era ainda este símbolo religioso ou um símbolo que significava alguma coisa espiritual. Ele era apenas um local de punição, de condenação, né, de alguém, de um criminoso que tinha feito aí algum crime, cometido algum crime, que estava agora sendo punido por esse crime, ok? Muito bom, muito bem. Então na cruz o que nós temos? Nós temos uma reflexão, a cruz traz para você uma reflexão, tá? E aí o que eu gostaria de trazer agora para você, eu vou ver se eu consigo encaixar a imagem aí, de um livro que me foi mandado por um amigo, irmão em Cristo, e que eu venho lendo, tá certo? Então tá aqui. Aqui, ó. Ele fala sobre... Vamos ver aqui. O nome e o sobrenome do anticristo. O nome e o sobrenome do anticristo. Esse livro, ele foi escrito por uma pessoa aqui do nosso Brasil, é um brasileiro, né? Ele é do estado de Minas Gerais. E é uma pessoa que conhece muito da Escritura, trabalha já há alguns anos com a meditação da palavra, e ele escreveu esse livro baseado no que ele tem visto, né, como, vamos dizer assim, resultado, tá, do Evangelho na vida das pessoas. Por exemplo, se ele tivesse nascido, veja bem, se esse moço tivesse nascido há 100 anos atrás, talvez ele não teria escrito esse livro. Por quê? Porque o que motivou, eu li lendo esse livro, o que motivou ele a levar as pessoas a questionarem a identificação, a identidade de quem seja o anticristo, foi justamente o que nós estamos vivenciando hoje como se diz, igreja. Ele olhou para a igreja de hoje e ele viu uma igreja totalmente contrária ao Evangelho. Ou seja, ele olhou para a igreja e observou que a igreja caminha numa direção, no sentido contrário ao do Evangelho em todo o tempo. Segundo ele, tudo isso provocado por uma pessoa que saiu do nosso meio. Então como é que é esse assunto? Esse assunto ele começa lá em 1 João, no capítulo 2, você vai ver o texto logo abaixo aí, eu vou deixar isso aí para você, acerca de João falando que essa mentalidade de anti-evangelho, ou seja, de negar, né, aquilo que Cristo estabeleceu como verdade, seria manifestado. Agora veja só, anticristo tem que ser a partir do Evangelho, não tem como nós termos anticristo antes de Cristo. Então você pode até usar o Antigo Testamento para tentar trazer alguma revelação desse espírito, mas ainda não como uma coisa muito concreta. Na verdade são os apóstolos que vão estabelecer essa mentalidade. João, Paulo, Pedro, todos eles vão estar falando acerca disso. Jesus mesmo não fala nada acerca disso. Você pode observar que nos evangelhos, nos sinóticos, Jesus não faz nenhuma referência ao espírito que era contrário a ele. A única coisa que ele diz é que o homem, em sua espiritualidade, ou seja, em seu
em seu ser, ele tem uma revolta, ele tem uma natureza contrária à natureza de Deus o tempo todo. E é verdade, né? Se o Evangelho fosse uma coisa simples e fácil de nós entendermos e aceitarmos, ele seria facilmente difundido em todo o planeta, ou seja, todas as pessoas estariam fazendo a sua adesão ao Evangelho. Mas para você ver que o espírito humano é um espírito totalmente revoltado ou contrário ao espírito do Evangelho. Então nós todos, antes que o Evangelho de fato nos convença, somos anticristo, no sentido mentalidade, no sentido espiritual de discernimento e entendimento das coisas. Então aonde que está, por exemplo, um anticristo, uma antipalavra, um antiverbo, um antiverdade? Aonde que está? No Éden você já começa a observar esse espírito, tá certo? Quando ali Adão e Eva, eles tomaram a decisão, né, de fazer alguma coisa contrário, totalmente fora da vontade de Deus, ou seja, tinha um caminho de vida, eles tomaram o caminho de morte. O que é isso? Isso é antipalavra, isso é negar a verdade, isso é nem temer a morte. O cara vai de encontro com ela e abraça e fala, isso é minha vida, meu desejo, meu tesouro, meu bem maior, e abraça a morte. Foi o que Adão e Eva fizeram, porque veja bem, quem em sã consciência, sabendo que uma determinada atitude colocaria você de fato num estado de morte, quem em sã consciência faria isso? O ser humano, ele não se entrega para a morte com tanta facilidade, sim. Muito pelo contrário, ele vive fugindo dela. Então veja bem, onde é que está o anticristo? O anticristo está aqui dentro, meu querido. Ele não está em outro lugar, ele está aqui dentro de mim. E quando que ele se manifesta? Todas as vezes que eu, sabendo que tem um caminho de vida, eu escolho de fato um caminho de morte. E nesse momento eu não sou de que espírito, eu não sei, desculpe, de que espírito eu sou. Eu ainda estou titubeando, confuso, não tenho certeza de que espírito eu ainda sou. Se eu sou um espírito de vida para a vida, ou se eu sou um espírito de morte para a morte. Então a gente começa a perceber que o espírito que nega a verdade, o amor, o perdão, está dentro de nós. E ele se manifesta dentro de nós. E muitas vezes até por causa do próprio Evangelho, mal divulgado, mal pregado, ele vai se despertar mais ainda. É o caso das pessoas hoje que estão entrando dentro das instituições, denominações oriundas aí do cristianismo, como o catolicismo, protestantismo, enfim, e agora saindo dessas instituições, desses locais de reunião, e dizendo Deus não existe, falando, olha, isso aí é tudo conversa fiada, Jesus nunca esteve, Jesus é um mentiroso. Nossa, quantas coisas eu já tenho visto nesse livro. Por quê? Porque de fato todos nós temos esse espírito em nós. Todos nós temos essa questão que está nos afetando diariamente. Ok? Então vamos parar para pensar um pouquinho. O que nós temos que nos preocupar acerca do anticristo? É muito simples. A gente tem que se preocupar com aquela situação que diz assim, ele está em mim? A que nível de presença? Em que nível de influência ele está em mim? Ele está em mim me influenciando contra a mentalidade do Evangelho o tempo todo? Ou ele está em mim apenas guerreando contra a mentalidade do Evangelho, mas ainda a mentalidade de Cristo prevalece em mim? E eu tenho lutado contra esse anticristo dentro em mim todos os dias. Tá certo? Agora esse livro que eu acabei de mostrar para vocês, ele responsabiliza, veja bem, ele responsabiliza uma única pessoa, que nós aqui, pela própria Escritura, podemos chegar à conclusão, entre aspas, que seja o anticristo. Ele responsabiliza uma única pessoa, que seja o anticristo pregado, anunciado pela Escritura, desde o Antigo até o Novo Testamento.
E a responsabilidade ele colocou sobre um apóstolo, dizendo que esse apóstolo trouxe para dentro da comunhão dos homens, na época dos apóstolos, uma divisão. Diz que as palavras desse apóstolo, o que ele escreve, leva as pessoas a se dividirem. Então, por exemplo, as cartas de Paulo, tá certo? Acerca do que Paulo escreve. Quantas são hoje as divisões entre discernimentos e entendimentos que causaram o rompimento de comunhão entre pessoas e a abertura então de uma outra doutrina e por consequente um novo local de reunião, um novo local de congregação, e aí as pessoas, por conta do que Paulo escreveu, elas estão rompendo os vínculos afetivos e de comunhão, rompe-se, e aí cria-se uma nova doutrina, cria-se um novo local de reunião, e esse povo então ele se separa. Dividir é a intenção de fazer com que um reino não prevaleça. Afinal, quem disse isso foi Jesus. Como que um reino pode prevalecer se ele estiver se dividindo? É impossível. Mas vamos lá. O autor do livro, ele julga ser, o apóstolo Paulo, o responsável por isso. Diz ele que o apóstolo Paulo é o anticristo. Paulo de Tarso, nome e sobrenome. Paulo de Tarso, nome e sobrenome. Aí o apóstolo Paulo escreve lá alguma coisa acerca de uma orientação para a igreja. Aí nós aqui, no século XX, vamos discutir essa orientação. Vamos começar já pela própria letra. Não, porque o verbo aqui denota tal coisa, induzindo a gente não a pensar assim, mas assado. Então, o que Paulo quis dizer com essa escritura, porque está lá no manuscrito mais antigo, e aí já começa então. Não, é porque a cultura da época era para ser feito assim, agora já não é mais, então o que Paulo disse não se aplica agora nos dias de hoje. Só para você ter uma ideia, eu vou aqui citar uma conversa entre amigos, entre irmãos, e que surgiu assim de uma maneira bem sutil, foi uma coisa bem sutil. E aí nós ficamos ali no mínimo umas 2 horas conversando, né, acerca do assunto. Aqui só para abrir um parênteses, tá, pessoal? Línguas estranhas. É língua estranha de fato, não é? É idioma. Foi para a época dos apóstolos, não é mais para essa época, não existe uma linguagem desse nível, é só para pregação, para as pessoas poderem entender num outro idioma, numa outra nação. Quando você fosse pregar, Deus daria esse dom para que você pregasse, por exemplo, para o chinês, para o japonês, na língua deles. Então o dom de língua seria isso e tal, e ficou aquela discussão, não é? Tem língua estranha? Não tem. Tem idioma? Não tem. Aí Paulo, coitado de Paulo, né? Que escreveu o capítulo 14 de 1 Coríntios, falando sobre a questão da língua estranha e a orientação dele acerca de como isso deveria se proceder no local de reunião, no coletivo. E depois ele falando também um pouquinho sobre língua, dom de línguas e interpretação de línguas, lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, acerca dos ministérios, acerca dos dons ministeriais, né, os 9 dons espirituais, enfim. Agora nós vamos ficar discutindo o que Paulo disse. Vocês estão me entendendo? Veja se não é a mesma coisa que quando a lei foi promulgada, foi estabelecida para o povo de Israel lá no Monte Sinai. E aí Moisés depois foi dando a ela toda a questão jurídica, ou seja, toda a questão de como essa lei deveria ser executada, né? Então ela vai se estender um pouquinho aí de 10 mandamentos, ela se estendeu para mais de 600.
para poder estabelecer ajustes, vamos dizer assim. É que nem quando você cria uma lei aqui para governo, para a Constituição do órgão federal, da nossa Constituição brasileira. Você cria uma lei, mas você tem que ver toda a influência e tudo aquilo que vai ser como consequência. Então você vai ter que ajustar ela, vai ter que trabalhar em cima dela para dizer o que ela vai ferir, o que ela vai corrigir, o que ela vai executar, o que ela vai trazer como punição. Então existe a lei e existe o processo penal acerca da lei, porque se tem uma lei, tem um processo de pena para o descumprimento, porque se a lei é para ser cumprida de alguma maneira, o que vai acontecer se ela não for? Então existe todo esse processo. Então no Antigo Testamento tem todo o processo de lei e de execução de lei, processo correto, como todas as leis em todos os países têm da mesma forma. Agora a gente vê, vai lá, pega o Talmud, ou então senta com os rabinos, vai sentar lá com os rabinos judeus hoje, e vai ver como eles discutem, como eles se divergem, como eles acabam criando facções de entendimento. O rabino tal diz assim, não, mas o rabino tal, o outro lá diz assim, que não é assim, que é assado. Vai ver lá, vai estudar um pouquinho que você vai ver. Quanta divisão! Na época de Jesus, só para você ter uma ideia, na época de nós tínhamos os fariseus, é uma divisão. Saduceus, outra divisão. Essênios. E por aí vai, sicários, e por aí vai. Por quê? Tudo por causa da interpretação. Então quando a gente começa a discutir se é, se não é, se denota uma verdade, não, isso aqui é para esse tempo, não é para aquele tempo, e aí você começa então a discutir as questões como nós nesse vídeo estamos aqui colocando, grande tribulação. Quando começa a discussão, o anticristo está presente. Porque a única coisa que ele sabe fazer, esse espírito interno, é dividir pessoas. E ele veio para isso, para dividir o corpo. É só isso que ele sabe fazer. Ele não mata ninguém, ele divide para que morra a míngua. Pronto, é simples assim. Né? Quando ele causou uma divisão lá na mentalidade de Eva, o que foi que ele fez? Ele causou a divisão acerca do caminho de vida que ela tinha que tomar, que é a árvore da vida, para o caminho de morte, que era a árvore do conhecimento. Ele conseguiu colocar nela uma divisão. Quando Deus falou, ó, isso aqui te mata, ele foi lá e colocou uma divisão. Ele disse o quê? Não, não mata. A discussão foi entre ela e o espírito de mentira. Ela entrou na discussão acerca do que já estava estabelecido. Quando ela foi discutir o que estava estabelecido, ela se perdeu no caminho. Não tinha que discutir. Se você vai discutir, você vai se perder no caminho. Você não tem que discutir. O Evangelho não é para discussão. O Evangelho é para ser vivido. O Evangelho é para ser experiencial. O Evangelho é para ser uma fonte de vida dentro em você. Não é para discutir. E aí eu falo para as pessoas que eu não gosto de discutir religião, elas não entendem. Outras vezes é bom mesmo, de religião não é bom discutir. Eu digo, pois é, eu não gosto de discutir. Apesar de que eu participo hoje de fóruns de debate, já participei de mais de 6 fóruns ao mesmo tempo, hoje eu participo de 1 ou 2. Mas eu vou dizer uma coisa para você, na verdade ali eu criei uma amizade, são pessoas que são meus amigos e meus irmãos de Cristo aí há mais de anos. Tá, 1 ano, tem gente que está ali mais de 1 ano, tem gente que eu estou conhecendo ali há alguns meses, mas são pessoas que eu consigo conviver com elas, orar com elas, estabelecer com elas um vínculo de paz, um vínculo de amor e de comunhão, sem dividir. A gente consegue trabalhar ali questões, mas a gente não se divide no sentido de amor, de vínculo. Ah, Roberto, você fala isso porque é virtual, é fácil você conviver. Não, meu querido, não é muito fácil assim não. Entra num fórum de debate que você vai ver como não é fácil você realmente colocar o teu espírito, né, dentro ali e não ser confrontado, não ser impulsionado para sentimentos de revolta, muitas vezes até de ódio.
Tem pessoas ali que você vê que as pessoas estão começando a se matar. Ei, calma, vai com calma aí, meu irmão. A gente tem que chegar a dar um alerta. Ô, acorda, olha o que você está fazendo. Mas enfim. Então é isso que eu estou querendo dizer. O que apóstolo Paulo, qual é a culpa que esse homem tem de nós, anticristos que somos, na divisão de opinião e de discernimento, pegar uma palavra dele e dizer, não, o que ele quis dizer é assim, tem que ser assim, se você não quer seguir, vai você para o teu caminho, eu vou pelo meu caminho. Quantas igrejas, no sentido de denominação e instituição, se dividiram por conta disso, por conta de uma discussão doutrinária? E aí as pessoas ficam apontando para anticristo, de repente é o rei Charles, não, é o Obama, não, é não sei o que. Gente, abra teu olho, querido. O anticristo está dentro em nós, está dentro em mim, quando você começa a abrir um outro caminho para a comunhão, se desfazer. Simples assim. Cristo não veio unir? Cristo não veio desfazer a inimizade? Cristo não veio fazer com que sejamos um com Ele? Então, o que acontece? Por que dividimos? Por que separamos? Por que dizemos, batemos no ombro, vai irmão pelo teu caminho que eu sigo pelo meu, e nunca mais se fala, nunca mais se conversa, nunca mais senta à mesa, nunca mais toma uma ceia junto? Por quê? Porque está dentro em nós. O anticristo está dentro em nós. Saiu do nosso meio. Estava aqui, no nosso meio. Meio meu, eu sou igreja, querido. Dentro em mim, sou eu a igreja. João é muito claro, ele fala, o espírito do anticristo saiu do nosso meio. Eu sou igreja, é de mim que ele sai. Abra teu olho. Seminários bíblicos. Quantos seminários bíblicos? Eu tenho gente fazendo seminário bíblico aí na igreja evangélica, e tem gente fazendo seminário bíblico na igreja católica. Para aprender como discutir protestante com católico, para ele ver como é que é essa discussão, para ver se ele consegue então convencer o outro convencer ele, perdendo tempo. O evangelho é para ser vivido, ele é experiencial. Viva o evangelho. Pare de discutir. Porque esse tempo de grande tribulação é porque a confusão vai ser tão grande, e essas pessoas que dizem ser cristãs, a divisão será tão grande no tempo da grande tribulação que poucos vão prevalecer. Muito pouco. Porque a gente até hoje, a gente sabe de pessoas que saíram de uma determinada denominação para ir para outra, porque brigaram lá com o fulano, com o Beltrano. Não podem nem ver. Aí sabe o que ele faz? De vez de ele viver a experiência do Evangelho, se reconciliar com o irmão dele, sabe o que ele faz? Ele troca de denominação e acha que resolveu o problema. Muita gente faz assim. Então as denominações estão aí para isso, sabe? Para acalentar o espírito anticristo de cada um de nós. É para isso que elas servem. Quer ver? Como que nasce uma nova igreja? Fala para mim. Quando ela é uma presbiteriana da vida, por exemplo, ela não nasce por rompimento, ela nasce por multiplicação celular. Então ela tem a primeira presbiteriana aqui da cidade onde eu moro, vamos colocar aqui, primeira presbiteriana renovada, multiplicação celular, segunda, terceira presbiteriana renovada, quarta presbiteriana renovada, ela por multiplicação, ok, beleza, até aí não está acontecendo nada. Mas quando uma pessoa que estava ali abaixo da sua cobertura espiritual se desentende, ou melhor dizendo, ele não vai dizer que ele está se desentendendo, sabe como é que ele fala? Eu vou dizer para você como é que ele fala. Deus me chamou para um ministério diferente. Deus me chamou para um ministério diferente, meu pastor. Eu vou acatar a decisão porque Deus está me chamando para abrir uma nova etapa aí de trabalho do Evangelho, na pregação do Evangelho, eu vou seguir o meu chamado. Ele não vai falar que ele está ali brigando com alguém, ele não vai falar que ele está saindo dali, como quer dizer, olha, mas você está saindo na comunhão, né, irmão? Sim, estou saindo na comunhão, nossa, a gente vai se falar e tal, a gente vai participar da mesma comissão de pastores da cidade.
A gente vai estar ali unindo naquelas reuniões mensais lá da comissão de pastores da cidade. A gente vai estar lá junto. A gente é irmão, nunca é. Eu acredito. Capaz, rapaz. Você está saindo porque você de fato não consegue caminhar com ele. Porque alguma coisa entre vocês dois não deu certo. E aí, cadê a unidade? Sabe o que significa isso? É igual a um casamento. A mulher chega para o marido e fala: eu não consigo mais caminhar com você. E o marido a mesma coisa: olha, não dá mais para caminhar com você. Rompe-se o vínculo. Assim é feito dentro das igrejas. As mulheres são igrejas, entre aspas, na linguagem da escritura. Igreja e mulher têm a mesma linguagem. Elas rompem com seu marido facilmente. Elas rompem com Cristo facilmente. Então vamos lá, meus queridos. Negar o Evangelho, negar esse Espírito que nos une, esse Espírito que faz nós um só corpo no Senhor, já é anticristo. Quando você rompe para ir para um outro lugar, é o Espírito dentro em você de divisão sendo manifestado. Não existe outra coisa. Tá certo? Então eu não vou fazer desse vídeo uma repetição de palavras. Eu vou deixar por aqui, parar por aqui. Esse livro que eu apresentei para vocês é só um exemplo de como a mentalidade do homem é capaz de culpar pessoas por uma coisa que está dentro dela. Então fique você aí hoje bem, fique em paz, comece a analisar quanta divisão interna você tem e agora comece a guerrear contra essa divisão interna, porque a luta, meu querido, é do espírito contra a carne. A luta é do Espírito de Deus contra o Espírito do Anticristo que está em mim e em você. É dentro de nós. Ele sai do nosso meio. Certo? Beijão no coração de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.